Aleluia. Vamos orar por ela, amém? Estendam suas mãos. Ô Senhor, nós estamos aqui, Senhor, entregando a vida da tua filha, Senhor. Ó Pai, diante do teu altar, ó Deus. Senhor, que o Senhor seja com ela, Pai, nas palavras, Senhor, naquilo que o Senhor quer dizer para a tua igreja, Pai. Porque o Senhor usa, Senhor, a boca dos teus filhos, Senhor, para falar com a tua igreja, Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a tua palavra entre, Senhor, e penetre dentro de nós, Senhor. Nós entregamos, Senhor, esse momento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, eu tô nervosa. Pode se assentar. Para mim é um privilégio estar aqui. E um privilégio não significa que a gente não tem medo, né? Eu tô apavorada. E quando a plateia é menor, eu não sei vocês, mas fica mais difícil, porque eu tô vendo o rostinho de cada um. Mas eu sou grata a Deus pela oportunidade. E eu quero, antes da gente começar, eu não sei se você tá aí com material? Gente, é minha primeira pregação, então vocês vão me perdoar, tá? Mas aí eu quis fazer uma coisa mais ilustrativa. Não vou fazer a pregação toda ficar passando PowerPoint igual meu pai, tá? Fiquem tranquilos. É só pra gente ter ilustração, sabe? Gravar a imagem na cabeça. Então, antes de tudo, eu quero que vocês abram em João 2, versículo 13, e nós vamos ler até o 17. Vou pedir que vocês tenham paciência comigo. Eu tenho uma prática de quando eu tô muito nervosa, eu falo muito rápido. O pessoal do GD já sabe, né? E falo muito também. Mas qualquer coisa vocês fazem um sinal assim, sabe? Ou se ficar muito cansativo, dá aquela... Só para eu entender, a gente remaneja, tá bom? A linguagem. É um desafio, gente. Primeira vez é sempre assim. Amém? Vocês abriram? Nós vamos ler esse texto que diz assim: quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas ele disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos então lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Amém. Eu vou orar mais uma vez. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, nós já conseguimos sentir a tua unção sobre este lugar, mas eu quero te pedir, ó Pai, uma unção de revelação da tua palavra, algo que somente o teu Espírito Santo pode fazer e trazer aos nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda distração, toda frieza espiritual, toda opressão, todo bloqueio na mente, tudo que quer impedirmos, Senhor, de receber aquilo que o Senhor tem para esta noite, para este dia. Nós oramos, Senhor, que seja repreendido e paralisado. Pai, eu sou um vaso, Senhor, um vaso muitas vezes quebrado e rachado, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a tua unção sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir só ajuda. Cadê o meu marido, gente? Sumiu? É porque a tecnologia é complicada pra mim. Eu falei pra ele imprimir. Porque, ó... agora desceu. O meu medo é assim, eu tô falando com vocês e o negócio ir embora. Vamos lá. Antes de tudo, é muito importante a gente falar sobre o tema. Volta lá pra mim, Jô. O tema dessa pregação é: qual é a mesa que Jesus precisa virar na sua vida? Gente, esse estudo, na verdade, eu estava num devocional. Eu estava ali em casa, lendo a Bíblia, e eu comecei a ler, então, João. E quando eu
peguei essa parte, eu não sei, mas muitos de nós já ouvimos, né? Quando Jesus entra no templo e vira a mesa, aquela coisa. Mas começou a surgir umas dúvidas no meu coração. E isso é engraçado porque às vezes quando Deus quer revelar algo para nós, primeiro surge uma dúvida. E aí a gente quer pesquisar. E aí eu comecei a ter uma dúvida muito específica. E a minha dúvida era por que Jesus reagiu daquela forma? Eu percebi que existem momentos que Jesus ele entra no ambiente, ele observa. Às vezes ele até exorta, a gente vê ali nos evangelhos com muita educação, com muito amor. Mas nesse texto em específico, Jesus ele tem uma reação. E é uma reação que a gente não está acostumado a ver Jesus ter. Aqui no texto vai dizer que ele virou as mesas. Então a gente já consegue imaginar uma cena, aquele barraco, né? Jesus, pá, virando a mesa. E eu falei, mas espera aí, por quê? Por que só nesse texto? Eu não vejo em nenhum outro texto Jesus tão revoltado com algo. E aí foi então que eu comecei a pedir uma revelação diferente do Senhor. Eu falava, Senhor, Jesus estava tão acostumado, gente, ele via tanta coisa errada. A gente começa a ver nos evangelhos, ele via tanto pecado. Por que ele nunca se indignou dessa forma? Porque especificamente dessa vez, ele teve uma reação tão brusca de virar a mesa. Porque aqui vai dizer que ele espalha as moedas, ele espalha tudo, ele joga no chão e ele vira as mesas. No capítulo 2, do versículo 15. Então ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como ovelhas e bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. E aquilo começou a me chamar a atenção e eu falei, Senhor, por quê? Então, veio algo ao meu coração. Talvez o problema nunca tenha sido a mesa em si que Jesus virou, mas o que estava sendo alimentada nela. E aí eu fui pesquisar, porque eu queria entender quem esses cambistas, quem esses mercadores. Eu queria entender, eu queria a resposta. Por que Jesus se indignou desse jeito? E eu não sei se muitos sabem, mas cambista é igual casa de câmbio, que a gente vai no shopping e troca real por dólar. E naquela época, o templo era um lugar onde vinham pessoas de toda Jerusalém. E cada pessoa, se eu estiver errada, teólogo, você me ajuda. Cada pessoa, dependendo da região, tinha uma moeda específica, então precisava trocar, ok? Então o que os cambistas pensaram? Nada melhor do que eu colocar o meu ponto de troca de moeda aqui. Porque eles já vêm para o templo, já trocam as moedas e já estão livres. Aí os mercadores pensaram a mesma coisa. Quem eram esses mercadores? Eles vendiam bois, ovelhas para sacrifício. Ou seja, a pessoa já ia no templo para poder fazer um sacrifício. Às vezes vinha de longe. Então por que essa pessoa teria que ir para outro lugar comprar? Era mais fácil eles estarem ali na frente do templo. Então eles ficavam ali e vendiam os animais. E quando a gente fala assim, parece mais fácil. Você fala assim, nossa, então eles facilitavam a vida do povo. Porque aí o povo já chegava, já trocava sua moeda. Se vocês verem o cansado, é o barrigão. Já trocavam a moeda, já compravam o seu animal. Parecia tão fácil, né, gente? Parecia que eles estavam facilitando a vida do povo de Deus. Só que o problema não era o que era feito ali, mas a intenção com que era feito. A intenção deles não era facilitar a vida do povo. A intenção deles era explorar o povo. Então talvez um boi, uma ovelha que você ia pagar R$10, com eles vocês pagavam 50, 70. E aí por conta da facilidade, o pessoal acabava sendo explorado. E aí eu falei, Deus, agora eu estou começando a entender a revolta do Senhor. Porque as coisas não eram tão simples como eu imaginava. Porque até então eu pensava, coitadinhos, né? Estão ganhando, igual muitos irmãos aqui às vezes vende uma trufa, uma coisa. Eu já pensei, meu Deus, Jesus vai vir aqui virar mesa, né? Mas tinha um porquê. Tinha uma razão da indignação de Jesus. Gente, esse negócio não tá me ajudando. Eu queria contar isso pra vocês, peraí. Terceiro por mim. Aleluia, né? É um touch, aí foi. Agora sim.
Aleluia. Então, a gente começa a refletir, a gente vê que esses mercadores, esses cambistas estavam em um lugar específico. Eles poderiam estar na rua, eles poderiam estar num centro de comércio, mas aonde eles estavam? No templo. E templo é lugar do quê? De adoração. É um lugar onde o homem estava ali para se aproximar de Deus, para reconhecer a sua fraqueza, para buscar perdão, para ser restaurado. Mas os cambistas e mercadores transformaram aquela mesa que era de comunhão com Deus em uma mesa de troca, de interesse próprio. E o que era para ser um encontro com Deus virou uma negociação. O que era para ser entrega virou uma barganha. Então entenda, quando Jesus se revolta, não é sobre o dinheiro que eles estavam ganhando ali, mas sobre a intenção do que estava sendo alimentado naquele lugar. E Jesus, ele entra ali e ele percebe, tem coisa sendo alimentada aqui que não vem do coração do meu Pai. Ou seja, eles continuavam frequentando o lugar da presença, que era o templo, mas sem carregar a presença, porque o foco deles era o interesse próprio. O lugar ainda era de adoração, mas o coração já estava em negociação. E aí foi quando o Senhor começou a ministrar no meu coração e disse: Milena, eu entendo a sua dúvida de querer saber o porquê eu me indignei, mas eu quero que agora você pare de olhar isso como uma história de um templo, de um mercador, de um cambista, de um Jesus que virou a mesa, e você começa a entender quem é você nessa história. E eu quero lembrar vocês que isso não foi uma pregação. Isso aqui que eu estou trazendo para vocês foi eu com Jesus no meu devocional. Foi Ele me exortando. E eu falei: Deus, podia trazer a primeira pregação, não podia ser uma palavra de amor e de carinho. Jesus falou: não, vai ser essa mesmo. Então, assim como Jesus falou comigo, hoje Ele fala para você. Quem é você nessa história? Nessa história nós somos o templo. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E no sentido figurativo da história, nós vamos trazer essa história para nós. E nós somos o templo. E a pergunta é: quais são as mesas que estão sendo sustentadas no nosso coração? Quando Jesus ele entra no templo e vira as mesas, Ele não está falando de um lugar físico. Ele está falando do nosso coração. Essa mensagem agora ela vai deixar de ser sobre o acontecimento em Jerusalém e passar a ser sobre nós. O que nós temos alimentado. E aí o mais bonito é que hoje em dia a mesa pra gente não representa quase nada, porque é a nossa cultura do dia a dia, da correria, a gente às vezes nem faz refeição na mesa, né? Muitos de nós, tem gente tá na frente da televisão, na frente do celular, às vezes não senta à mesa. Isso virou comum. Algumas famílias sim preservam essa cultura, mas não é algo comum no nosso dia a dia. Tem gente, igual a minha mãe, por exemplo, come de pé. Eu fico apavorada. Acho que desce mais rápido a comida, né? Então, é muito comum para nós. Só que na cultura bíblica, a mesa ela tem um significado muito forte. Você consegue passar para mim, Jô? Você tá aí? Amém. Essa frase aqui que nós falamos, né? Ah, não, essa nós não falamos. Pode passar essa. Próxima. Aqui. O que a mesa representa. Então, na cultura bíblica, a mesa é um lugar de aliança. Olha que sério. Mesa é um lugar de aliança. Ou seja, com quem eu sento à mesa é com quem eu tenho comunhão. É com quem eu tenho intimidade. É com quem eu faço um acordo espiritual. Quem senta à mesa comigo é quem eu dou acesso a mim. Na cultura bíblica isso era tão forte que aí a gente começa a ver o porquê os fariseus se escandalizavam tanto com Jesus. Porque Jesus simplesmente sentava à mesa com os maiores pecadores. Então os fariseus falavam: como assim? Jesus está se aliançando com esse povo? Como assim? Jesus está dando acesso a esse povo? Mas é isso que o Senhor quer nos mostrar. A mesa é um lugar de aliança. E com o quê? E com quem nós temos nos aliançado?
O que tem sido sustentado na nossa mesa? Porque a mesa é aceitar a proximidade. É nós dizermos, olha, você tem parte comigo, você tem lugar comigo. Quando a gente fala da mesa dos cambistas e dos mercadores, não era uma mesa de comer. Era uma mesa que representava um sistema, uma cultura. Representava algo que estava ocupando o lugar dentro da casa de Deus. E talvez seja esse o mais forte do texto. Porque Jesus, ele não expulsa os mercadores e cambistas. Você não vai ouvir ele dizendo, saiam daqui. Não. Ele confronta o que está sendo alimentado. Então ele vira as mesas. O problema não era os cambistas e mercadores, mas aquilo que eles estavam alimentando naquele lugar. Porque eles estavam no lugar certo com a intenção errada. E muitas vezes é assim que está o nosso coração. Então, como eu disse, quando a gente olha para essa história, não é só sobre Jerusalém. Na Bíblia nós temos várias interpretações quando a gente vai ler algumas histórias. Esse foi algo em particular que o Senhor trouxe ao meu coração. Nós somos o templo. E que mesa nós temos permitido ser sustentadas no nosso coração? Muitas vezes a mesa que nós alimentamos são mesas emocionais, mesas espirituais, mesas que às vezes são tão sutis e escondidas que a gente nem percebe que está lá. Vocês lembram que eu estava falando para vocês que os cambistas e mercadores estavam ali e a primeira impressão que dava era que era algo bom eles estarem ali? Por quê? Porque facilitava a vida do povo. Essa era a primeira impressão. Só que na verdade o que estava sendo alimentado ali era o que roubava a presença. Então é a mesma coisa no nosso coração. Às vezes a gente tem mesas tão sutis que a gente sustenta e a gente fala, não, mas está facilitando. Imagina. A mesa chamada é minha personalidade, é o meu temperamento. E a gente vai sustentando aquilo. E aquilo vai nos afastando do Senhor sutilmente. E é onde nós precisamos abrir o nosso coração e falar, Senhor, revela, quais são essas mesas? Talvez durante essa ministração o Senhor vai começar a te mostrar algumas mesas. E não vai ser fácil, porque às vezes é mesas que você não está afim de virar. Gente, não é gostoso. Você acha que foi legal? Não, vocês imaginam comigo a cena. Eles estavam confortáveis vendendo as coisinhas deles, de boinha. Jesus, o manso e humilde de coração, chega revoltado e vira tudo. Isso não foi confortável. Se nós estivéssemos expostos a uma situação dessa, a gente, o máximo que a gente faz é pegar o celular, o barraco, não é? Só que existia um porquê Jesus virou as mesas. Jesus, ele não tem uma indignação sem propósito. Jesus não é igual a gente que se revolta e fala e faz sem um porquê. Existia uma razão, existia um porquê. Mas hoje o que nós precisamos entender é que mesas nós temos alimentado. O mais perigoso é que muitas mesas parecem normais. Então, ao invés da gente virá-las, a gente decora, bota uma flor bem bonita, se arruma, deixa aquela mesa bem elegante e deixa lá. Essa daqui não tem problema. Só que nós temos que entender que toda mesa alimenta algo. E aquilo que é alimentado dentro de mim é aquilo que com o tempo começa a me governar. Então, aquilo que você está alimentando dentro de você hoje é aquilo que passa a te governar. Se você vive em prol da mesa da carência emocional, o que te governa não é o Espírito Santo. É você buscar atenção, aprovação. Se você vive na mesa da tristeza, não vira essa mesa, fica na mágoa o tempo todo, não é o Espírito Santo que te rege. É essa mágoa, é essa dor. Então aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai nos governar. E a pergunta do Espírito Santo: o que tem governado o seu coração e o meu coração? O que tem sido sustentado dentro de nós? Quais as mesas nós temos permitido
ficar em pé no nosso coração que tem nos roubado. Sabe o que é mais triste? Porque muitas vezes nós somos roubados sem perceber que estamos sendo roubados. É muito fácil eu ver uma pessoa saindo da igreja, se afastando dos caminhos do Senhor e dizer, ó, aquele ali não virou nenhuma mesa, por isso tá assim. Só que às vezes a gente está aqui dentro, GD após GD, todos os cultos de jovens, todos os cultos de domingo, vazios, sugados, porque fomos roubados sem percebermos. E como isso dói. Mas hoje o Senhor, Ele não vem para um confronto de dor, mas de libertação. Amém? Então, nós entendemos que a mesa revela com quem eu me alianço. Então, se a mesa revela com quem eu decidi me aliançar, vai revelar como eu vou reagir. Por quê? Por exemplo, se eu estou acostumado a andar com um certo tipo de pessoa que tem um certo tipo de comportamento, automaticamente eu começo a me comportar muito parecido. É comum. É igual aquele ditado, né? Diga com quem tu andas que direi quem tu és. Nessa questão de mesa, a gente pode levar sim a pessoas que a gente anda também, com quem nós temos nos aliançado no sentido físico. Mas a questão aqui é muito emocional e espiritual. O que eu permito ter lugar no meu coração? O que eu tenho permitido governar o meu coração? Porque nós dizemos, não, o Senhor é o centro de tudo. Mas se mexe na nossa ferida, automaticamente quem nos governa não é o Senhor, é a nossa reação de pessoas feridas. Então, por exemplo, a gente senta na mesa da comparação. Quem que vai reagir? É o Espírito Santo dentro de você? Não. É a comparação que está dentro de você. Tudo que você fizer, você vai precisar ficar medindo com a vida dos outros. Será que eu cheguei no... Oh não, eu tenho que alcançar aquela meta porque o fulano já alcançou e eu ainda não conquistei. Se você senta na mesa do controle, o que você precisa? É o Espírito Santo que vai te dirigir? Não. É o teu controle. Você quer organizar tudo, você quer fazer tudo. Porque se você não fizer do seu jeito, as coisas podem dar errada e você não consegue confiar plenamente em Deus. Por isso você precisa estar no controle. Às vezes você está sentado na mesa da culpa. Deus já perdoou os seus pecados, mas você fica com aquilo te perseguindo o tempo todo. Às vezes é a mesa do desempenho. E essa é muito sutil, porque a gente acha que está arrasando. Você vem, você faz, você acontece, aleluia, cumpre escala, vamos lá. Só que só faz, o coração está vazio. É um fazer por fazer, para mostrar algo para alguém. Ela é muito sutil. E existem mesas ainda mais sutis, que nos mantêm dentro da igreja, mas fora da presença. Temos a distração, o orgulho, a autossuficiência. Você já deve ter identificado pelo menos uma aí, não é possível. Quando eu começo a falar disso, eu já fico, sangue de Jesus. Porque quando a gente vai ver, é muita mesa para Jesus virar. É muita mesa, o Senhor tem que chegar assim com um tanque de guerra para virar todas as mesas. Mas a gente tem que entender que às vezes Jesus precisa virar a mesa que nós aprendemos a chamar de parte da nossa personalidade. Aquilo que a gente fala, não, é meu jeito, é meu jeitinho. Ah, mas eu respondo assim, por quê? Eu fui criada dessa forma, não tem como eu mudar. Ei, não há nada que o Senhor não possa transformar e fazer de novo. Amém? Mas aí vem a pergunta que eu fiz para o Senhor no início desse devocional. Por que Jesus virou essa mesa com tanta indignação? Por que essa reação tão brusca de Jesus? Esperem aí que eu vou beber água. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Eu falo rápido, mas eu estou tentando. Vamos lá. Nós entendemos então que o templo é o lugar de habitação da presença de Deus. E quem é esse templo?
nós. Nós entendemos então que a mesa é um lugar que alimenta alguma coisa. E aquilo que é alimentado é aquilo que me governa. Exatamente. Então, essa parte para mim foi uma das mais profundas, porque eu nunca tinha tido essa visão. É como eu falei, Jesus ele poderia ter tido várias reações nessa história. Ele poderia ter reagido de várias formas diferentes. Só que ele tem uma atitude. A Bíblia vai falar que ele joga tudo no chão, espalha e vira a mesa. Virar a mesa, como eu disse antes, não foi uma indignação sem propósito. Existia algo profético que Jesus queria dizer no virar as mesas. Quando Jesus ele vira aquela mesa, ele não está fazendo um escândalo, ele não quer chamar atenção, mas ele está quebrando alianças espirituais. Ele está dizendo: olha, essa mesa alimenta algo que não vem de mim, essa mesa sustenta algo que não vem de mim, mas eu sou a mesa. Agora é eu que sou a mesa. Tudo que não vem de mim, eu vou virar. Então o virar a mesa não é uma atitude de alguém que não estava se controlando. Pelo contrário, o virar a mesa é algo profético. É algo profético, Jesus dizendo: ei, chega de alimentar aquilo que rouba a minha presença. Chega de usar a minha casa, o meu templo, com coisas que não são sobre mim. Porque agora eu sou a mesa, eu sou a presença, eu sou o motivo. Quando Jesus ele vira a mesa, ele está dizendo: eu não vou permitir que continue sendo alimentado dentro do meu povo aquilo que não é meu. Isso é tão lindo, porque eu dizia: Jesus, por quê? Porque só nessa passagem o Senhor teve essa reação. O Senhor dizia: é algo profético. Nada que eu faço é sem propósito, sem porquê. Existia um porquê no virar das mesas. Existia uma indignação no coração de Jesus, porque estava sendo roubado o foco do templo. Qual era o foco? Adoração ao Senhor, arrependimento, entrega. E o que virou ali? O mercado de interesses próprios. Não era para beneficiar alguém, era para se auto-beneficiar. E Jesus não aceita nada que roube a presença dele de nós. É muito sério isso. E quando a gente vai refletir na última ceia, vai dizer então que eles estavam assentados à mesa, tinha o pão, tinha o cálice. Só que Jesus ele não disse: façam isso em memória do pão, façam isso em memória da mesa que estamos assentados, façam isso em memória do cálice que estão bebendo. Ele disse: façam isso em memória de mim, porque agora eu sou o pão que alimenta, eu sou o vinho que renova, eu sou a mesa que sustenta. Jesus está trazendo uma revelação poderosa. O que precisa ser alimentado, se existe uma mesa que precisa ser alimentada hoje no nosso coração, é o próprio Jesus, que é a mesa, que é o pão, que é o vinho, que é o sustento. Isso é tão forte, tá? Dividindo isso aqui com vocês, porque o Senhor me confrontou. Eu não, como eu disse para vocês, essa pregação veio num dia de devocional e não foi agora. Faz um tempo já. Não foi uma coisa assim: eu vou pregar nos jovens, vamos orar para que Deus revele. Não. Eu estava sentada na cozinha de casa e eu queria me regrar, porque eu não sei vocês, mas ler a Bíblia é uma coisa que você precisa se regrar, né? Porque já começa a dar um sono, uma potestade, né? Um satanás que não deixa a gente ler a Bíblia. E eu falei: bom, eu vou fazer um compromisso com Deus. Quando eu acordar de manhã, eu vou ler. E eu comecei a ler os evangelhos. Eu sou apaixonada pelo Novo Testamento. E fui lendo. E aí eu caí nesse versículo, nesse capítulo. Mas sabe assim, quando é uma coisa que você já leu várias vezes, mas naquele dia você fala: peraí, tem umas dúvidas. E eu não, cada um tem um jeito no secreto com o Senhor, né? E eu tenho o meu jeitinho com o Senhor. Então pra mim, por exemplo, eu tô na mesa da cozinha, eu acho que Ele tá na minha frente.
É a minha cabeça, tá, gente? Eu fico assim. Aí eu fico assim, não, Deus, mas me explica isso aqui. E eu acho que Deus vai explicar na hora. É assim. Então eu comecei a escrever. Eu fui escrevendo, fui estudando, fui pesquisando. Aí tem coisas que é da história mesmo. A gente precisa entender, igual o que é os cambistas, o que é os mercadores e tal. E quando eu fui escrevendo, o Senhor me fez uma pergunta. E essa pergunta eu coloquei aqui porque eu creio que se o Senhor permitiu que eu trouxesse esse estudo, é porque o Senhor tem essa pergunta para cada um de nós. Com quem e com o que você tem assentado à mesa? Porque existem mesas que nos aproximam da casa do Pai, da presença. Mas existem mesas que até nos mantêm aqui dentro, mas longe do foco que é o Senhor. E isso é muito mais perigoso do que a gente se perder lá fora. Porque é algo sutil. A gente está dentro do lugar da presença, mas com foco em outra coisa. E eu quero trazer o meu testemunho pessoal para vocês. Mas eu tenho que beber água, gente, porque assim, meu fôlego está reduzido. Eu comecei a refletir enquanto eu estava escrevendo. Porque o que aconteceu? Eu comecei a orar. Falei, Senhor, o que o Senhor tem para esse sábado, né? Eu nunca preguei, para mim é um desafio. E o Senhor me lembrou dessa mensagem. E aí eu comecei a remanejar, né? Que a gente começa a mudar de devocional para pregação. E o Senhor falou, fale sobre você. Eu falei, essa parte eu não gosto muito, né? Porque falar dos outros é fácil, falar de nós é mais difícil. Mas eu coloquei aqui uma mesa que eu virei recentemente na minha vida. E era uma mesa muito sutil. Sabe assim, muito uma coisinha que você fala, ai, nem tá aqui. Que foi a mesa da fuga. Gente, quem tem essa mesa aí vai me entender. O que acontece? Eu, como vocês sabem, eu nasci na igreja, filho de pastor, aquela coisa que vocês já sabem, né? Então, quando você nasce na igreja, meio que você parece que é predestinado a algo, né? Parece que as pessoas já falam, ai, um dia vai ser pastor, um dia vai ser... E eu tinha pavor, assim, pavor de tudo que fosse em cima do púlpito. Porque como eu cresci nesse contexto, a gente vê muita coisa. A gente vê os pais da gente sofrer, a gente vê muitas situações. Então, eu falava, Deus, eu posso ir para onde o Senhor quiser. Para África, para China, para o Japão. Eu fico a vida inteira no ministério infantil, eu trabalho na cozinha, mas não me coloca no púlpito. E aí o Senhor desde sempre falava, eu vou te levantar com o ministério de louvor. Eu falei, quero. E eu fugia tanto, gente, que eu nunca fiz uma aula de canto. Porque eu falava, bom, se eu não fizer aula de canto, aí eu não vou cantar bem. Aí eu não preciso cantar aqui. Aí todo mundo, ai, Milena tá ruim, não sei o quê, nunca vamos colocar ela. Então eu fugia, assim, igual o diabo foge da cruz mesmo. Jonas, louco, fugindo, não querendo ir pra Nínive, era eu. Só que aí, eu pensei, não posso, porque eu vou desobedecer. E eu não tô a fim de desobedecer, porque a minha mãe, ela sempre falava, é melhor obedecer do que sacrificar. Então eu falava, não, eu vou obedecer, só que eu vou obedecer do meu jeito. Não do jeito que Deus quer, do meu jeito. Então qual foi a minha obediência? Eu aceitei ser back vocal. Por quê? O back vocal ele fica aqui em cima, mas é uma coisa mais escondida. Não é a responsabilidade de ministrar. É um negócio mais... faz aquela segunda voz, né? Ser back vocal é uma delícia. Acabou. Vai embora e foi. Então o que eu pensei? Jesus quer que eu cante em cima do púlpito? Vou cantar. Mas não do jeito que Ele quer exatamente. Então é como se eu tivesse feito um acordo com Deus, uma barganha. Ó, eu vou até aqui, aqui tá bom, aí a gente já fica de acordo. Mas o Senhor não me chamou para isso. O Senhor queria me usar na ministração e eu não queria. Mas fiquei eu anos aqui, né? Comecei com o Luquinhas, né, Lu? Nos adolescentes, que a gente cantava mal pra caramba. Beleza, fomos. Jovens, domingo. E aí quando chega domingo é mais difícil, gente. Porque até ser back vocal de domingo é mais... é uma coisa difícil. Não achem que é fácil, não. E é muito comum e muito cultural em algumas igrejas as pessoas quererem muito púlpito. As pessoas ficam, ai, porque eu quero tanto cantar, não é assim? E eu ficava, porque eu quero tanto sumir daqui e desaparecer.
E nós chegamos na pandemia. Quando nós chegamos na pandemia, o que acontece? Muita gente não saía de casa. Eu e o Lucas estávamos sempre aqui porque a gente fazia as lives. E aí a Dani falou: Milena, você não quer ajudar a ministrar? E eu não. Mas por necessidade eu falei: tá bom. Olha como é sutil, gente. Eu comecei a ministrar. Eu ministrei a pandemia inteira. Ministrei 2021 inteiro. 2022 até ganhar a Sara. 2023. Olha como é sério isso. Eu tô abrindo o meu coração para vocês. Eu ministrei todos esses anos sem realmente aceitar o que Deus tinha para mim. Aí sabe como que eu fazia? Tinha minha escala, né? Quando eu tava chegando a data, eu começava a sentir todos os sintomas. Ai, vou morrer. Ai, não quero mais. Aí eu ficava pensando em desculpas que eu podia dar para não estar aqui. Só que assim, chega uma hora que fica maçante, porque assim, você já deu todas as desculpas. Então algumas vezes eu falava: ai, Dani, aqui, eu vou viajar. Ai, que não sei o que. Sabe, eu arrumava tudo. Só que quando eu vinha, algumas pessoas nessa época podem ver ministrações minhas e falar: nossa, mas uma bênção. Mas uma mentira. Uma mentira, porque Deus falava: Milena, é para ministrar isso. Eu ministrava outra coisa que era mais confortável para mim. Milena, eu quero esse louvor. Eu falava: esse não, Jesus, é muito difícil. E eu fiquei anos vivendo num engano de tipo: olha, eu tô fazendo o que Deus quer, só que da forma como eu queria. E até fluía, porque eu acho que Deus tem misericórdia da gente, né? Mas o principal que precisava ser entregue não era entregue, porque eu não obedecia. E quando foi ali 2023, eu fiquei um tempo meio ruim, mais em casa, aquela tristeza, aquela coisa. E aí eu comecei a orar, eu falei: Senhor, eu tô fazendo algo que te desagrada? Por que a gente pergunta isso, né? É óbvio que a gente tá fazendo algo que desagrada. Me mostra, eu tô sentindo minha vida paralisada e tal. Aí teve um culto. Meu cunhado inaugurou o galpão lá do frango. E aí teve um culto e veio uma mulher lá de São Paulo. Nunca vi ela na minha vida. Era prima da tia de não sei quem. Sabe aquele parente que você... E uma mulher de Deus, assim. Aí eu quietinha lá, me fazendo a sonsa, né? E assim, eu não sei vocês, mas Deus já vinha me falando, gente, para Deus usar alguém para falar com a gente, com certeza Ele já tentou falar de outras formas. É que a gente é meio TDAH, né? Deus já tinha vindo falando comigo: você não está no lugar que eu quero, da forma que eu quero. Só que eu aqui, ó, não é comigo, sabe? A Sara que faz isso. Eu falo com ela, ela faz assim, ó, quando é bronca, sabe? Mas eu também sempre falei assim para Deus: quando o Senhor perceber que eu não tô ouvindo, o Senhor coloca um outdoor bem na minha frente, porque eu me faço de sonsa, eu sei que eu sou assim. Pois bem, o Senhor fala: você quer um outdoor na sua frente? Essa mulher me sai da onde ela está e vem orar por mim. Olha, gente, eu nunca levei uma bronca de Deus tão bem dada. E assim, é horrível, porque a mulher nem me conhecia, né? Eu falei: gente, o que essa mulher vai pensar? E naquele dia o Senhor usou essa mulher como autoridade. Eu sabia que era o próprio Deus falando comigo. Chega de fugir. Chega de viver no engano. Você não está fazendo o que eu quero, você está fazendo o que você quer. Você está alimentando o seu ego, porque você vem e aí você diz: olha, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, essa não é a minha vontade. A minha vontade é que você flua na ministração como eu te pedi, que você cante o que eu pedi, que você fale o que eu pedi, não o que você quer, não o que vai ser confortável. E eu chorava e eu não sabia o que eu fazia. Eu falava: meu Deus, e agora? E eu fui constrangida. Aquele dia a mesa da fuga, ela foi virada de uma forma tão brusca. Porque às vezes, gente, a gente impede tanto que Deus vire as mesas, que Ele tem que chegar e dar um pé na porta mesmo. E eu lembro que eu saí, atravessei a rua, que minha casa era na rua, assim, do outro lado. E eu entrei, eu chorava assim no sofá. E eu senti uma dor na minha alma. Sabe aquela dor de quando você sabe que você fez uma coisa errada? Por isso que a Bíblia fala, né? O Espírito Santo é quem convence. Porque talvez se essa mulher falasse e o Espírito Santo não me convencesse, aquilo não ia mudar. Mas eu senti uma dor dentro de mim, uma vergonha de ter ficado 3 anos ministrando aqui domingo após domingo, fazendo o que eu queria, do jeito que eu queria. Porque eu tava com medo. Eu tava com medo da exposição.
E o medo que eu tinha era maior, muito maior, do que a minha vontade e o meu desejo de agradar a Deus. Então eu me escondia. E isso aconteceu com Jonas. Porque Jonas, qual era a vontade de Deus para Jonas? Vai a Nínive e exorte, para que haja arrependimento. Jonas queria ir para Nínive? Não queria, porque isso tirava ele da zona de conforto. O que ele fez? Vou mudar a rota. Só que toda rota que a gente muda e que sai fora da vontade de Deus, a gente paga um preço por isso. E eu fui constrangida pelo Senhor e eu chorava. E eu fiz uma oração muito específica naquele dia, um compromisso muito específico com o Senhor naquele dia. E eu disse: Deus, a partir de hoje, eu vou fazer exatamente o que o Senhor quer fazer. Não vou dizer para o Senhor que eu vou gostar de estar fazendo. Pode ser que às vezes eu vou, mas eu vou te obedecer. E desde então, algo sobrenatural acontece comigo nas ministrações. Eu não sei explicar para vocês, mas assim, é algo que não tem explicação. Tem dias, para quem não sabe, eu tenho epilepsia, então às vezes eu convulsiono. Tem dias que eu passo mal, convulsiono. A gente tá falando isso no carro. Eu chego para ministrar e eu fico normal. Eu pulo, eu oro, eu... Aí eu desço daquela caída, sabe? Eu falei, parece que é um negócio. Por quê? Porque eu não estou fazendo aqui algo mais para alimentar o meu ego, para dizer, olha, eu estou fazendo a vontade de Deus. Agora eu estou realmente obedecendo a Deus. E às vezes Deus me pede para cantar umas músicas que eu falo, Deus, o que tem a ver? A igreja não vai nem saber essa música. Deus fala, vai. Aí eu não questiono mais. Aí eu obedeço. Aí quando você chega aqui, aí você entende que tinha um porquê, que tinha um propósito. Então a mesa da fuga precisou ser virada na minha vida. Aí Deus disse, bom, agora que você está obediente, eu vou te dar mais responsabilidade. E aí Deus nos chamou então para liderar os jovens junto com a Cláudia, com o Renan, com o Caio e com a Luísa. Aí eu falei, aí o Senhor está querendo demais, né? Porque já estava difícil. A vida com Deus é videogame, gente. Vai subindo de nível, vai ficando difícil. Só que hoje eu estou vencendo e virando uma mesa muito específica, que é a mesa do medo da reprovação. Gente, tá aqui pra mim é um negócio de louco. Porque eu falava, tá bom, Senhor, agora é ministrar, agora pregar? Não, que absurdo. Gente, pregar é uma responsabilidade, que você fala um negócio errado aqui, acabou. Entendeu? É um negócio que eu tô falando aqui com vocês, eu tô orando para que vocês estejam entendendo. Porque é muita responsabilidade. E eu falei, Deus, mas e se as pessoas não gostarem? E se as pessoas... O Senhor falou, e as pessoas? Ei, eu sou a mesa, eu sou o centro, e aquilo que eu mando você só obedece. Então, é o meu testemunho hoje, eu estou aqui virando uma mesa. E talvez essa mesa que eu estou virando é a mesa que você também precisa virar na sua vida. De viver escondidinho. Ai, eu não vou pedir para ajudar nos ministérios. Ai, porque quem sou eu? Exatamente. Quem é você? Ninguém, mas é o Senhor em você. Às vezes, a gente precisa tanto de ajuda na recepção, na porta. Agora nós temos o Ministério de Integração. Ministérios que são tão simples, que não exigem talento, mas que exigem amor e obediência. E nós ficamos anos após anos esquentando o banco. Ai, tá tão confortável aqui. Aprenda uma coisa, se tá confortável, você não tá dentro da vontade de Deus. Se tá confortável, você não tá dentro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é desconfortável para nós. A vontade de Deus nos confronta. A vontade de Deus nos tira da zona de conforto. Então, hoje, o Senhor está perguntando para mim e para você, o tema da nossa mensagem: quais as mesas que precisam ser viradas dentro do seu coração? Que mesa ainda está ocupando o espaço do Senhor dentro do seu coração? Hoje o Espírito Santo não está apenas nos fazendo ouvir uma história, Ele está nos chamando para a gente se olhar para dentro, para a gente entrar num lugar de confronto e identificar
Quais são as mesas que precisam ser viradas dentro de nós, porque a gente consegue ver as dos outros. Você já olha e fala: ih, minha amiga ali, ó, precisa virar essa, essa e essa. Mas qual é a nossa mesa? Qual tem sido a principal mesa que está te paralisando de ter uma profundidade de relacionamento com o Senhor? É a vergonha, o medo, o orgulho, a mentira? O que é que está sendo sustentado, o que está te governando? Hoje, o Senhor, Ele quer nos chamar a um lugar de confronto, mas não para nos expor, mas para nos libertar. O Senhor quer nos chamar a um lugar de confronto que vai sim doer, mas é para trazer libertação, é para trazer cura. A maioria das mesas que a gente tem são problemas emocionais, problemas que a gente finge que não tem, problemas que a gente se esconde, fica ali escondido, fingindo que aquilo não impede o agir de Deus, mas impede sim. Começa a refletir hoje: será que você não podia estar mais profundo com Deus? Ou tá bom assim? A Bíblia diz: quão insondáveis são os pensamentos do Senhor. Se eles são insondáveis, isso quer dizer que por mais que a gente tente conhecê-lo completamente, a gente nunca vai conhecer. Então é impossível você estar num nível completo com o Senhor. É impossível. Só que não há espaço para Jesus ser a mesa, se existem outras mesas sendo sustentadas. Se eu começar a colocar várias mesas aqui, uma do lado da outra, vai chegar uma hora que se eu trouxer uma mesa grandona, ela não vai caber aqui, porque existem outras mesas ocupando espaço. Então o que eu preciso fazer? Tirar essas mesas, para que a mesa principal, que é Jesus, fique no centro. Hoje o Senhor nos chama a um lugar de verdade, de nós sermos verdadeiros com o Senhor, de nós dizermos: Senhor, olha, é essa aqui a minha dificuldade. Ou então às vezes você vai falar: olha, Milena, você está falando, mas eu ainda não consegui identificar. Então você vai orar e vai dizer: Senhor, me mostra as mesas, me mostra quais são essas mesas que precisam ser viradas. E o mais importante, vire, Senhor, vire, para que eu não seja mais o mesmo, para que eu não seja acomodado, para que eu não fique no mesmo lugar. Entre e sai, culto após culto, igual. O Senhor não nos chamou para um lugar de comodismo. O Senhor nos chamou para mergulhar no profundo daquilo que Ele tem para nós. E o Senhor nos faz um convite hoje. Ó, filho, vai até doer, porque não é legal, não é confortável, mas deixa eu virar essas mesas do teu coração hoje. Mesas que sozinho você não consegue, mesas que te prendem, mesas que me tiram do centro, que não me deixam ser o seu sustento. O Senhor tem algo a fazer nos nossos corações nesta noite, porque existem muitas mesas que precisam ser viradas aqui. E eu quero te fazer esse convite, para que nós possamos orar sobre isso. Eu vou pedir para a Bruna cantar o último louvor, que é Eu Preciso de Ti. E esse louvor é muito lindo, porque tudo casou, né? Quem somos nós sem o Senhor? E enquanto a Bruna estiver aqui ministrando esse louvor, eu quero que você feche os seus olhos e você comece a ser verdadeiro com o Senhor, dizendo: Deus, ó, dá nome a essas mesas. Talvez você está lembrando aí de mesas que já foram viradas. Começa a dar nome e começa a agradecer, porque às vezes foram viradas e você nem percebeu. Mas começa a ser verdadeiro com o Senhor e diga: Senhor, ainda que doa, eu quero contar que essa mesa foi virada na minha vida e eu venci. Não se envergonhe, o Senhor não está aqui para te expor, não está aqui para te envergonhar. Não importa quanto tempo de crente você tem, o Senhor está aqui para nos trazer libertação. Eu gostaria que você ficasse de pé e começasse a orar nesse momento. Não se distraia.
Não saia, não fale com ninguém. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer a Ele quais são as mesas que precisam ser viradas no teu coração. E enquanto a Bruna ministra essa canção, você vai orando, vai dizendo para Deus. E eu deixo à vontade a liderança e intercessão se sentir de orar e ministrar sobre a vida de alguém. Porque algumas pessoas precisam de intercessão para que sejam liberadas, para que sejam livres. Nós vamos ter esse momento de oração. Não se desligue, não se desconecte. A presença do Senhor está sobre este lugar. Oh Espírito Santo de Deus, preciso do teu perdão. Nós precisamos. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Nós precisamos, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. não vale a pena existir. Não vale, não. Escuta o meu clamor. Sim, Espírito Santo de Deus. Senhor, que mesas sejam viradas neste lugar. Que mesas que ocupam o teu lugar no nosso coração sejam viradas. Que ídolos do nosso coração sejam destruídos. Oh, rabadarababashai, rikiandaramanashou, derecantarabai. Oh, vem sobre nós. Sim, oh, assim tu me amas. Tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Sim, eu preciso Distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Se por acaso você está precisando de oração e ministração, pode vir aqui à frente que nós estaremos orando por você. Nenhuma luta a gente vence sozinho, mas com a presença do Espírito Santo nós venceremos. Nós venceremos. Mesas serão viradas, vidas serão transformadas. Nós seremos uma geração levantada sobre esta igreja, que não terá medo de fazer a vontade de Deus. Dê lugar à presença do Senhor, porque Ele está neste lugar. E as lutas vêm. Oh, Tu és, Senhor. Tu és a mesa. Toma o centro. Toma o centro. Toma o teu lugar, Jesus. Nós precisamos de ti. Oh, rabadarababashe, mandarababashe. Oh, decantarabash. Frieza
eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, pois que o ar que eu respiro, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti, e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas
tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu Vou para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. me lembraste De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. e para ti eu Vou vou, Senhor. para ti eu vou, para ti. Aleluia. Senhor, nós queremos, ó Pai, render o nosso coração a Ti. O Senhor nos trouxe uma revelação poderosa hoje. E nós não podemos sair daqui, Senhor. E não aceitamos que isso seja roubado de nós quando sairmos. Por isso, Senhor, penetra a Tua palavra no nosso coração, como uma espada de 2 gumes. A Tua palavra não volta vazia. Senhor, por isso eu declaro que durante essa semana o Senhor nos dará experiências para que possamos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor nos revelou nesta noite. Senhor, eu oro por esta igreja, eu oro por esses jovens, que o Senhor nos avive com mais expectativa, porque o Senhor tem um tempo novo para nós jovens. O Senhor quer gerar expectativa em nós, de estarmos aos cultos, de irmos aos GDs. O Senhor quer ressuscitar aquilo que estava morto no nosso coração, a vontade de servir, a vontade de cultuar, a vontade de ajudar. O Senhor está desenterrando
honrando. O Senhor está quebrando a frieza espiritual. O Senhor está virando a mesa do comodismo. Senhor, eu oro, Senhor, pelas nossas vidas, e eu te peço, enche-nos, Senhor, com a tua unção. Senhor, que o Senhor seja o centro de tudo, que o Senhor seja a razão de tudo, que o Senhor seja o motivo de tudo. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não permita que o nosso coração se perca. Não permita que o nosso coração se perca. Eu oro, Senhor, para que nós possamos ter grandes expectativas de te servir, de estar aqui, Senhor, aos sábados, de estar no GD, de estar aos domingos. Quantos de nós, Senhor, às vezes perdemos a vontade e por um tempo frio e por algo que acontece não queremos mais estar, mas o Senhor diz: eu conto com você. Ei, para de se esconder atrás das malhadas, para de ficar sentado esquentando o banco. Tu sabes aquilo que tenho com você. Rabadachou. Ei, pare de dizer: eu sou pequeno demais para ajudar, sou incapaz demais para fazer. O Senhor diz hoje para pessoas específicas: se disponha, se disponha. Chegue na liderança e diga: ei, tô aqui para ajudar. Ei, tô me dispondo. Ei, eu não sou mais Jonas, eu não quero ficar na barriga do peixe. Ei, há corações aqui que estão se escondendo daquilo que o Senhor tem. O Senhor não é um Deus expositivo, mas você sabe que o Senhor está falando com você. Chega de se esconder. Chega de se esconder. Saia de trás das malhadas e se disponha. Diga: eis-me aqui. Não pague o preço pela fuga. Deixa que o Senhor vire essa mesa hoje no teu coração. Não permita uma humildade falsa que Satanás coloca: ai, mas você não é capaz. Ei, quem te capacita é o Senhor. Abadachei. Se disponha a servir e o resto o Senhor fará. Senhor, Pai, eu oro pelas nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço por este culto, Pai. Que o Senhor continue trabalhando em nós, continue se manifestando em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar só um pouquinho, a gente já vai finalizar. Claudinha vai dar os avisos. Amém, amém. Você foi abençoado por essa palavra? Então eu queria te convidar a dar uma salva de palmas para o Senhor, com força, forte, com entusiasmo, porque não é para homens, é para o Senhor. Ele te trouxe aqui para te presentear com essa palavra. Amém? Isso é cuidado de Deus, meus irmãos. Cuidado de Deus. Quem acha que a Milena podia pregar no domingo? Fica a dica aí, viu, pastor? Tem muitas pérolas por aqui, viu? Muitas pérolas. E eu louvo a Deus pela sua vida, minha irmã. Obrigada pela sua coragem de virar essa mesa e de nos abençoar com isso. Nós precisávamos dessa palavra. Que seja a primeira de muitas vezes, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu tenho uns avisos aqui rapidinho pra gente encerrar. Primeira coisa, no dia 13, sábado, o primeiro jogo do Brasil. Não sei se você já fez planos, mas se você fez, você desfaz, em nome de Jesus, porque dia 13 nós estaremos juntos aqui na igreja para assistir o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Amém? 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 Amém. Aí sim, gente, nós estamos falando da Copa do Mundo, em nome de Jesus. Coloca tua roupa, tua camiseta da seleção e vem, tá? A gente vai se juntar, o jogo vai ser às 19h. Nós vamos começar aqui às 5h30 e vai ter um valor de colaboração porque a gente vai comer, amém? Então, adultos R$20 e crianças R$10, amém? Você pode chamar alguém que você quer ver mais perto de Jesus para estar com a gente, tá bom?
Então, se tem alguém no teu coração que você tem evangelizado, convide para esse momento, em nome de Jesus. Um segundo aviso, é isso aí, dia 13 de junho. Um segundo aviso é que em outubro, nós vamos ter no dia 17 o Day Camp. Então vai ser isso aí, gente. Vamos celebrar o Senhor? Uhul! Vai ser um dia de acampamento, né? Um dia que a gente vai ficar em retiro para louvar a Deus, estar em comunhão. Amém? E vai ser aqui mesmo na cidade. E tem um custo de R$100. Então é uma taxa simbólica, porque a gente vai alugar uma casa super confortável, bem legal para receber a gente passar um dia divertido, se divertir, tá bom? E sermos também edificados pelo Senhor. Quem tiver interesse, todo mundo aqui tem, né? Pode falar com o Lucas, que em relação aos pagamentos, ele que vai receber, se você precisar parcelar também, tá bom? E semana que vem, coisa boa, hein? A gente está de volta com os GDs, amém? Aleluia! Glória a Deus! Quem está sendo abençoado nos GDs? Quem tem gostado desse tempo novo? Amém, glória a Deus. Então, a gente vai começar uma nova série. E a série chama-se Crescendo na Graça. Amém? Então, hoje a Mi trouxe uma palavra do coração do Senhor desafiadora, para a gente, né, deixar algumas mesas ser viradas na nossa vida. E para isso a gente precisa de graça, da graça de Deus. A graça que perdoa, a graça que salva, a graça que capacita e a graça que transforma. Amém? A graça é fundamental para uma vida frutífera no Senhor. Então não fique de fora, não perca, se programe, reserve a sua quinta-feira para você estar com seu GD, ou no sábado, né, para quem é da turma de sábado, para estar junto com seu GD. Amém? Então, queria ver se o pastor Beto, o pastor Regis está aqui, não sei. Acho que não, né? Se o pastor Beto, o senhor quer orar para finalizar o culto? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vem cá, filha. Deus sabe como Ele faz as coisas, amém? Eu estava sentado ali e, irmãos, quantos anos eu caminho com a minha filha aqui. Eu nunca coloquei ela no púlpito. Eu nunca pedi para que as pessoas deixassem que ela fizesse isso ou aquilo. E quando eu sentei ali, o Espírito Santo de Deus disse para que eu orasse por ela, abençoando a vida dela. E eu disse assim: ó Senhor, se é para que eu faça isso, os jovens me chamarão para encerrar o culto. Eu nunca pedi para encerrar o culto também, né? Sempre deixei a oportunidade para vocês. Então, filho, eu entendo que essa oração simples do teu pai, mas acima de tudo, debaixo da unção de Deus. Pai Celestial, no encerramento deste culto, eu ali sentado, como o Senhor tem feito algumas vezes, o Senhor disse ao meu coração que o Senhor queria falar algumas coisas para minha filha. E a partir desse momento, não sou eu o pai, mas é o Senhor que toma os meus lábios. Assim te digo, filha, e uso o meu servo. Eis que te levanto para ir e falar e dar continuidade àquilo que dei a ele. Tu não serás uma cópia, mas uma continuidade da voz profética. Te usarei de uma forma surpreendente. Tu terás um tempo dessa gestação e do fruto que coloquei no teu ventre. Mas depois de um tempo, levantarei a tua voz
mesmo debaixo do medo e do temor, mesmo debaixo das circunstâncias difíceis. Oh, coloca a minha voz, diz o Senhor, sobre o teu coração. Coloco a voz profética, coloco a palavra de sabedoria, de ousadia, porque te escolhi desde o ventre da tua mãe. Quanto temor, enfermidade, lutas, temores tu passastes, mas de um tempo para cá tu encontraste o meu coração, diz o Senhor, com um coração sincero, derramado, e hoje não uso ninguém na terra, nem o outro profeta, mas uso aquele que te gerou, com tua mãe, para que saibas que eu sou Deus. Tu pedias a mim uma voz que falasse ao teu coração, e hoje essa voz brada em ti, não tenha medo, porque como chamo muitos da terra, te chamo neste dia. Preparei este dia, esta noite, trouxe aqui aquele que deveria, para ouvir do teu Deus aquilo que te falo. As minhas mãos, diz o Senhor, coloco sobre ti, a minha sabedoria coloco sobre ti, a minha voz, o meu temor, a minha unção coloco sobre ti, e tu serás e trarás paz nessa terra. Tu irás, entrarás, falarás com sabedoria, tocarás a trombeta do teu Deus, porque eu, Senhor, te consagro neste dia, para a glória do meu nome. Eis que abençoo a tua geração, cuido eu daquele que te dei. Não temas, não temas, eu darei tudo, a passagem, o ir, o vir, os lugares e os altares que subirás. Também andarás nas terras, também andarás entre os famintos, entre aqueles que não recebem um abraço e nem um olhar de amor, porque coloco sobre ti uma semente, que florescerá. Oh Deus, oh Deus, que a tua unção, o batismo e o poder do teu Santo Espírito seja derramado sobre a Milena. Nós não estamos diante de uma consagração oficial, nem, ó Deus querido, do aplauso dos homens, mas eu, como ministro da tua palavra, debaixo da tua unção, ó Deus querido, eu abro os caminhos e digo diante do Senhor que ela, Pai amado, vai te servir e vai ser uma bênção, Pai, aonde ela for. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo, minha filha. Segue os seus caminhos, e eu, como teu pai, te abençoarei. A tua mãe te abençoará. Nós, como família, te abençoaremos, em nome de Jesus. Pai, que a tua graça e o teu amor sejam sobre esse novo tempo dos jovens. Ó Deus querido, temos tentado ensinar para eles, derramar sobre eles uma semente de amor, de genuidade, Senhor. Ó Deus querido, que tudo aquilo, Senhor, que temos plantado, ó Pai, neste ano que se passou, neste ano que nós estamos já no meio do ano, Senhor, frutifique, Pai. Que nós possamos ver uma geração de jovens deste lugar, ó Deus, que venha glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, estamos debaixo da tua bênção. Amém e amém. Amém. Amém.